água do planeta está acabando. Um estudo revelado pelas Nações Unidas é alarmante. Daqui a 25 anos, quase a metade da população da Terra vai ficar sem água. Hoje, o problema já afeta mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, inclusive no nosso país e no nosso estado. Preste atenção que a partir de agora você vai ver imagens dramáticas, situações comoventes e todo o sofrimento de populações inteiras que hoje fazem até guerra pela água. Nas areias desertas do Oriente Médio, há anos que a disputa pela água é motivo de guerras sangrentas. Na África, na Índia, na China, o drama é ainda maior. O número de flagelados da seca cresce a cada dia. E onde não tem água, tem fome, doença, miséria. E por que tudo isso acontece? Preste atenção. 97% da água do planeta é salgada e imprópria para consumo. Dos 3% de água doce, menos de 1% é acessível ao homem. O resto está nas geleiras. E mais, a água que temos hoje é a mesma que deu origem à vida na Terra há 3,5 bilhões de anos. Só que nós já somos mais de 6 bilhões de pessoas no mundo. Ou seja, é muita gente para pouca água. A escassez de água vai ser uma epidemia. E não vai ser, é uma epidemia no Brasil, será uma epidemia no Brasil, mas será uma epidemia mundial. O Brasil até que tem uma situação privilegiada se for comparado a outros países. 12% de toda a água doce do mundo está aqui no nosso país. Isso seria uma boa notícia. Só que não é bem assim. No Brasil, tem água demais onde tem gente de menos, como na Amazônia. E água de menos onde tem gente demais, como é o caso da região metropolitana de São Paulo, onde vivem 17 milhões de pessoas. Uma região que nos últimos meses sofre a pior seca dos últimos 100 anos. Esta cena, típica da região Nordeste, onde a seca castiga a população na maior parte do ano, agora é uma triste realidade também para os paulistanos. A represa de Guarapiranga, responsável pelo abastecimento de 3 milhões de pessoas na Grande São Paulo, está quase seca. Este aqui é um trecho do leito da represa. Em tempos normais, a água estaria encobrindo tudo, mas com a falta de chuva, está desse jeito. A saída para evitar um colapso no abastecimento foi reabilitar o racionamento. Aqui na torneira não tem, você pode ver que está no último aqui, ó, não tem água nenhuma aqui, ó. A região metropolitana de São Paulo tem o maior complexo de abastecimento de água da América Latina. São 8 sistemas de captação e tratamento que produzem 3 milhões de litros por minuto. Mas, mesmo com toda essa grandiosidade e com novos investimentos, é preciso ir buscar água cada vez mais longe. 52% da água que nós distribuímos na região metropolitana de São Paulo é importada da bacia do Piracicaba. E isso se faz necessário em função da poluição dos recursos hídricos da região da bacia do Alto Tietê e da sua baixa vazão. A vazão do sistema Alto Tietê chega a 82 mil litros por segundo. Grande parte dessa vazão está comprometida com a poluição, por isso que nós precisamos importar água de outras regiões. A Sabesp realizou várias obras que permitem transferir água entre suas represas sempre que houver necessidade. Dessas obras, a principal é a que interliga o braço Taquacetuba da Billings à represa Guarapiranga. Mas isso ainda não é suficiente. As pessoas precisam se conscientizar de que a água acaba porque quanto mais você usa a água, menos disponibilidade de água você tem. As bacias hidrográficas são finitas, tem um volume finito de água. Mesmo a água que vem de precipitação, que cai sobre as bacias hidrográficas, é um volume finito, ela não é um volume infinito. E você precisa ter condições para, a partir desses usos, economizar o máximo possível para dar condições para que a água seja utilizada o ano todo, em condições adequadas, etc., mesmo nos períodos de seca. A Sabesp estabeleceu um programa chamado PURA, Programa de Uso Racional da Água, que mostra que com mudanças de hábitos,
com a aplicação de equipamentos limitantes de consumo, ou chamados equipamentos econômicos. Você pode reduzir o teu consumo de água de 30% a 50% em cada ligação ou em cada residência. Drama maior vivem as pessoas que ocupam ilegalmente as áreas de proteção aos mananciais, onde é proibida a instalação de redes de água e esgoto. Nestas regiões, a água não chega nem mesmo em dias alternados. Na Vila São Pedro, zona sul da capital, moram mais de 500 pessoas. Com a falta de chuvas, os poços secaram. O desespero leva essas mulheres a caminharem mais de 200 metros mata dentro para conseguir um balde d'água. Está todo mundo sem água, comprando quem pode. Quem não pode, se vira aqui como a gente, pegando água do meio do mato. Mas não é só a região metropolitana que sofre com a seca. Em algumas cidades do interior, a situação é caótica. Represa vazia, torneiras secas. Há mais de 3 meses, a rotina dos 130 mil habitantes de Itu mudou. A minha esposa, ela dorme à tarde, vamos dizer, ela tira um cochilo para lavar roupa à noite, de madrugada. Tira o sono da gente, a gente não dorme direito, porque tem que esperar até 10h30 para tomar banho. Se nas residências a falta d'água provoca transtornos, num hospital ela se torna dramática. O único hospital público de Itu só não parou até agora por causa da solidariedade. Uma empresa da região doa diariamente 100 mil litros de água para a Santa Casa. Os outros 20 mil litros necessários para manter todas as atividades vêm do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da cidade. Nós teríamos que praticamente paralisar as atividades, nos restringindo apenas aos atendimentos de urgência. Nas escolas, os alunos são orientados a levar água de casa para beber e usar o banheiro uma única vez ao dia. Mas o que eles mais sentem falta é de uma alimentação reforçada como tinham antes. O lanche mudou, agora tem que tomar leite com bolacha, porque a água para fazer a comida não tem. Tomando leite com bolacha também é bom, né? Mas só que eu preferia mais a comida de antes. Você entende? A seca em São Paulo afeta também quem vive na zona rural. Em época de estiagem, safras inteiras são perdidas e muita gente é mandada embora das lavouras. Aumenta o desemprego e o pouco que se produz sobe de preço nas prateleiras dos supermercados. A agricultura é responsável por 70% da água consumida em todo o mundo. Para se ter uma ideia, são necessários 5 mil litros de água na produção de um único quilo de arroz. A água que mata a sede é a mesma que mata a fome. O planeta está em estado de alerta. A nossa preocupação com a falta de água para lavar a calçada, a louça e o carro é coisa do passado. Como vimos, várias regiões no Brasil e no mundo convivem com a falta de água para beber e produzir alimentos. E o futuro? Bem, o futuro depende de cada um de nós. Nós teremos problemas muito sérios no futuro que vão afetar, estão começando a afetar e vão afetar muito mais a qualidade de vida de todos, homens, mulheres, crianças, empresários, operários, de modo que este é um movimento que precisa ser um movimento integrado de toda a população, no sentido de conservar água e de cultivar, na verdade, a escassez de água e não a abundância de água. Água é escassa e precisa ser tratada como tal. Eu queria que chovesse, né? Aí minha mãe falou assim, bom, reze para Deus que chova. Aí todo dia agora tem que rezar, né? Pra ver se resolve.